E aqui estamos então a prosseguir e para entrar já no terceiro episódio deste conjunto de três que tem o denominador comum de Marcos os colocar em contexto amplo da lei de Moisés, a instituição lei de Moisés, que está, digamos assim, toda ela resumida ou compendiada num único mandamento no tempo de Jesus. Está compendiada num único mandamento que era o mais sagrado de todos, como já lhes tenho dito, do sábado. A instituição do sábado. Tá sabata. A instituição sagrada, a mais sagrada. E, portanto, respeitar, acatar esta instituição, este institucional, admiti-lo, reconhecê-lo e depois organizar a vida a partir daí, pois estava cumprida de certa maneira tudo o resto da lei, porque desta decorria tudo o mais, como que tudo o mais estava contido nesta. E neste contexto, tá sabatá, em grego do Evangelho de Marcos, há depois, nesse âmbito, a lei do descanso do sábado. Não é a mesma coisa que a instituição sábado, a instituição sagrada sábado. Decorre logo como, e portanto, depois é a grande concretização dessa instituição sagrada do sábado, decorre a lei do descanso sabático, do descanso do sábado, e que é típica do povo judeu e que não deveria ser. Porque enquanto lei, ela é criada a pensar no bem dos seres humanos e dos povos, que antes de ser formulada, já os seres humanos eram escravos, nunca tinham tempo para si próprios, nunca tinham tempo de pausa, tinham de sempre estar como escravos ao serviço dos seus opressores, dia e noite. Só descansavam, comiam e o necessário para se aguentarem e repousavam para recuperar as forças para continuar sempre no trabalho. Ter introduzido, ter pensado e introduzido uma lei de descanso num dos dias da semana, pois dava folga, e então o ser humano como que tinha tempo para se reencontrar, mas à medida que saboreia esse bem, esse alimento, e se desenvolve mentalmente a sua consciência crítica, pois então ele começa a questionar os outros dias. E então, porquê é que nos outros dias eles são como são? Parece que houve ali uma pausa, mas agora é tudo igual. Porquê é que os outros dias não são influenciados por este? Estamos a perceber como isto começa a ser subversivo. Então foi preciso, para evitar esta subversão, que no fundo é desenvolvimento dos seres humanos de dentro para fora, os sistemas de opressão é que consideram subversão o desenvolvimento dos seres humanos. Porque, como eles se querem impor e consideram-se a eles próprios e dizem-se legítimos, legitimados, inclusivamente, pelo próprio Deus, num contexto em que Deus ainda entra muito nos valores das pessoas como referência, que na sociedade secular já não é tanto assim, pois e os sistemas faziam questão de serem reconhecidos, de serem sancionados pelo próprio Deus. Eles invocavam-se sempre desse reconhecimento, desse poder, dessa autoridade de poder.
E daí que há que começar a pôr interpretações a propósito. Não aboliram a lei, não aboliram a instituição sagrada, mas vão dar-lhe interpretações. E a que se sobrepõe no tempo de Jesus é precisamente a interpretação dos fariseus. Era o partido, o grupo, a organização judaica especializada na lei de Moisés, eram especialistas, eram doutores disso. E, quase como agora são especializados nas leis do Código Penal e das leis civis, os advogados e outros, e os magistrados, etc., especializaram-se na lei de Moisés e não só sabiam as leis todas, os preceitos todos, como, e podiam citá-los, como impunham a sua interpretação. Havia uma interpretação dos fariseus que fazia lei. A própria interpretação era lei. Quer dizer, fora daquela interpretação era tudo incorreto. Portanto, Jesus não vai alinhar nem na lei, como ela está, nem na interpretação oficial e institucional, é evidente que vai cair nas malhas. E eles vão ficar furiosos. Mas quem tem razão é Jesus, que é o ser humano e a puxar pelos seres humanos. Que é assim que Deus Criador faz, quer e trabalha nesse sentido. Diz Jesus que meu Pai trabalha continuamente, está-se a referir a Deus Criador. Meu Pai trabalha continuamente e eu também trabalho. Sou igual ao Pai, sou um filho parecido com o Pai, e, portanto, também trabalho. Mas esse princípio esbarra com a lei do descanso, do sábado. E, portanto, depois havia pormenores mais caricatos do que é que era permitido ao sábado e do que é que era proibido ao sábado. Então, aqui no início do capítulo 3, o Evangelho de Marcos começa por apresentar um novo episódio na sinagoga. É o segundo na sinagoga. Novamente entra na sinagoga. Eu traduzo ou leio a tradução da difusora bíblica, mas apenas atualizo o verbo. Ponho sempre no presente. O que diz respeito a Jesus está sempre no presente, porque Jesus é de ontem, de hoje e de sempre. E, portanto, o ser humano pleno e integral é do hoje. É hoje permanente. É um hoje sem ocaso. Portanto, não tem passado, não tem futuro. É hoje. É. Ponto final. Não é foi, não é vai ser. É. Ponto final. E é em todas as circunstâncias e é em todos os tempos e lugares. É sempre no presente. Novamente entra na sinagoga. Jesus, claro. Como se vê, o Evangelho de Marcos nunca, nessas ações de Jesus, as mais de fronteira, as mais polémicas e as radicais, o sujeito é sempre Jesus, nunca os discípulos. Porque os discípulos também andam à nora. Os primeiros começaram logo a andar à nora com esta forma de ser de Jesus. Quer dizer, nunca tinham visto um mestre assim, nem o João Batista, de quem eles também tinham sido, começaram por ser seus fãs, seus discípulos e tal. Mas nem João Batista. Portanto, Jesus é o ser humano pleno e integral. E isso é a grande surpresa num sistema que infantiliza toda a gente e em que alguns poucos é que se desenvolvem para serem os senhores, os opressores dos outros, os dirigentes, os chefões. O ser humano pleno e integral é subversão. Subversão em ação. Uma fecunda e saudável subversão. Porque sem ela, então, os seres humanos cada vez serão mais escravizados pelos sistemas e pelos agentes desses sistemas, que são os tais três poderes todos malditos, porque todos perversos intrinsecamente. Entra na sinagoga em dia de sábado. É a segunda vez. Já vamos.